Ok. Boa noite a todos. Nós estamos ao vivo mais uma vez, né? Toda sexta-feira a gente tem aí dezenas de pessoas que ficam esperando a live do Sindicep, porque é um espaço reservado de forma precípua aos nossos servidores. Mas a gente usa esse espaço também para gerar conhecimento, passar informações, enfim, tratar de assuntos que são relevantes, né? E é claro, a gente está assim muito carente de boas informações, apesar da gente ter aí um leque de canais em todas as redes sociais, né? Mas que a gente tem assim carência de alguns temas, de informações com qualidade, de conhecimento, e a gente, claro, em nome da instituição Sindicep, que representa os servidores de Guaraciaba e de Croatá, a gente faz questão de transformar esse horário em algo bem proveitoso. E enquanto isso, a gente vai aqui passando, pegando o link, né, da transmissão. A gente vai pegando aqui o link da transmissão para divulgar nos nossos grupos, já que muitas pessoas nos acompanham, né? E assim a gente vai distribuindo aqui nos nossos grupos para daqui a pouco a gente entrar no tema propriamente dito, né? E antes da gente entrar na nossa pauta específica, que hoje é um bate-papo super bacana, que eu tenho certeza que todos vocês que nos acompanham vão gostar, tá? A gente, essa semana, teria a prestação de contas do segundo bimestre do Fundeb 2024, referente aos meses de março e abril, mas não teve, né, essa semana, a prestação de contas, né? A gente até abordou essa questão na semana passada, exatamente porque a contabilidade oficiou a presidente do Conselho do Fundeb pedindo para que a prestação de contas obedecesse rigorosamente a lei, né, que dá até o 30º dia do mês subsequente ao bimestre que precisa ser prestado conta para fazer a prestação de contas. E claro, se está dentro da lei, não tem nenhum problema. Então, a prestação de contas do Fundeb será apenas no final do mês, tá certo, gente? E também temos aí a questão da portaria, né, que ainda está gerando problemas, né, da primeira portaria do Fundeb, que regulamenta a questão dos repasses, conforme a gente já explicou na semana passada, que até mesmo nos grupos da FETANSE houve até uma certa polêmica pelo fato de muitas pessoas não entenderem ainda que obrigatoriamente durante o ano tem que ter 3 portarias, porque o Fundeb ele vai seguindo, né, a arrecadação. O Fundeb ele não tem receita própria, ele vai pegando receitas dos impostos. Se o país arrecada mais, o Fundeb também arrecada mais. Na semana passada, quem tiver curiosidade é só pegar a live da semana passada que a gente fez questão de explicar bem direitinho, até porque esse é um assunto que diz respeito a todos os professores desse país. E embora tenha tido assim um crescimento pequeno, mas a gente acredita que nas 2 portarias que virão nos próximos quadrimestres, ela é bem animadora, tá certo, minha gente? Enquanto a gente vai distribuindo aqui o nosso link, né? Nós estamos no Facebook, aliás, nós estamos no Instagram, Sindicep GBA e Croatá, estamos no Facebook, Presidente Verônica Guaraciaba e Croatá, porque o Facebook não aceita pessoa jurídica, né? A gente tem a nossa página, mas a página é atrelada a essa página com o nome pessoa física, tá? Enquanto a gente vai distribuindo aqui, a gente vai passando aqui as informações sobre o nosso convidado. Conforme eu já disse, gerar conhecimento, trazer informações, um bate-papo legal para que os nossos acompanhantes, as pessoas que estão sempre com a gente, prestigiem bate-papo interessante
que gera informação e conhecimento. Então, a gente hoje convidou, né, o Helder Melo. O Helder, gente, ele é artista, ele é produtor cultural e ele também é memorialista. Memorialista é aquela pessoa que gosta de memórias, ela faz aquele trabalho de pesquisa, ela busca conhecimentos exatamente para que ela tenha um arsenal de coisas relevantes, de assuntos, de temáticas, para que ela possa, assim, ter as suas memórias. Então, o Helder está aqui com a gente, vocês vão gostar, porque dentre a pauta que a gente tratou, nós vamos tratar de diversos temas que aconteceram aqui em Guaraciaba, que fazem parte da história do nosso município, tá? E como o mês de maio é mês das mães, e também tratou-se a questão do aniversário do nosso querido município de Guaraciaba do Norte, a gente vai aproveitar esse bate-papo aqui com o Helder Melo, para que dentro, nesse seu trabalho de pesquisa, dentro dessa vertente do memorialismo que ele gosta, né, das suas pesquisas, nós vamos abordar também alguns temas com relação aqui ao município de Guaraciaba do Norte. Mas a gente vai aqui abrir o espaço para que o nosso convidado saúde a todas as pessoas que nos acompanham, tanto no Face como no Instagram. Boa noite, Helder Melo. Boa noite, Verônica, boa noite o Júnior aqui que está por trás das câmeras e boa noite a todos e todas vocês que estão aí prestigiando essa live hoje pelo Instagram e pelo Facebook. Eu estava aqui acompanhando, eu estou vendo vários e várias amigas meus aí, não só daqui do Ceará, não só daqui de Guaraciaba, mas de outros estados, até de outros países estão assistindo a live. Que bom! Então agradeço muito aí a consideração de vocês para vir bater esse papo. Eu não posso estar convidando todo mundo para bater um papo e tomar um café lá em casa, pela distância, então vamos aproveitar esse momento aqui. É com grande satisfação que eu volto aqui nessa instituição, o Sindicep. Eu participei, né, da fundação desse sindicato, Verônica, em 29 de novembro de 2004. Eu fui o primeiro auxiliar administrativo desse sindicato, participei da elaboração do estatuto, da primeira ata, da primeira Assembleia Geral. Então, é uma honra para mim poder voltar e vê-lo tão grandioso, não só na sua estrutura física, mas na sua estrutura organizacional e humana. Essa instituição que já está se consolidando aí há 20 anos, na luta, né, pelos direitos dos servidores públicos de Guaraciaba do Norte, Croatá. Então, é com imensa satisfação que eu estou aqui hoje para esse bate-papo e à disposição de vocês para as perguntas, para a gente poder interagir. Então, estou aqui à disposição, sou de vocês. E quem estiver aí na live também pode mandar pergunta que ela está acompanhando. Eu vou olhando aqui no celular também e a gente vê o que é que pode fazer. Pronto. Helder, você é artista, né? Qual é a vertente artística que você tem se dedicado aí no decorrer da sua vida? Eita, Verônica, são várias, né? Muita gente me conhece, né, do teatro e da música. Eu já fui diretor do Teatro João Barreto dos Santos, aqui em Guaraciaba do Norte. Nós somos uma das poucas cidades do interior do estado do Ceará que tem um teatro, né? Foi inaugurado em 2004, eu tive a oportunidade por 2 anos de ser gestor daquela instituição. Então participei de diversas peças, fui um dos fundadores do GRAC, do Grupo Raízes de Artes Cênicas, fundado pelo saudoso Sérgio Mendonça, um carioca que viveu aqui na nossa cidade. Já faleceu em 2018, então a gente fez diversos espetáculos. O teatro aqui ele foi inaugurado em 13 de agosto de 2004 com um espetáculo chamado Desvario Répobro, que conta a história do Frei Agostinho, que foi um padre que foi torturado em Guaraciaba do Norte e que jogou uma maldição na cidade que durou 100 anos, mas esse assunto a gente deixa para falar daqui a pouco. Deus quiser. Também já tive algumas bandas, né? Muita gente aí já conheceu os trabalhos, a gente teve bandas de forró, de música raiz nordestina. Meu último trabalho foi numa banda chamada Trio Arupemba, que encerrou as atividades em 2019, a gente teve a oportunidade de tocar nas bienais, Bienal do Livro, Feira do Cordel Brasileiro. E tive outra banda também chamada Homem Lunar, que a gente teve a oportunidade de viajar a alguns estados e inclusive para fora do Brasil. A gente foi apresentar a música brasileira, a música nordestina, lá em Cuba, durante os 25 dias que passei lá.
E também a poesia, né? Muita gente também me conhece pela poesia e a produção cultural. Então, assim, sem falsa modéstia, né? Vamos dizer que a gente tem um conhecimento em algumas áreas. Porém, atualmente eu estou passando por aquele processo assim vamos dizer, de adormecimento. Eu não estou produzindo nada dentro da cultura, né? Foi uma questão pessoal minha. Diante aí de algumas coisas que a gente vê acontecer no nosso município, a gente tinha um coletivo aqui, um engenho coletivo, e para quem não sabe, Guaraciaba do Norte já fazem 8 anos que não tem Secretaria de Cultura, né? Nós só temos aqui um departamento, e assim, tirando os recursos que vêm do governo federal e estadual dentro dos programas Lei Aldir Blanc, né, que foi na época da pandemia, e agora da Lei Paulo Gustavo, a gente não vê muita coisa de iniciativa do próprio município para os artistas. Então a gente fica um pouco decepcionado com algumas práticas, algumas políticas públicas inexistentes, né? Então eu resolvi me afastar um pouco e ficar mais só como plateia, como observador, né? Mas amando essa cidade, amando essa cultura, como você bem falou, Guaraciaba aí 233 anos de história, uma história lindíssima, um celeiro cultural, no meu ver a cidade com maior potencial artístico da Serra da Ibiapaba, potencial humano de artistas, de grupos e manifestações. Nós temos uma capacidade de termos festivais tão grandes como o de Viçosa, de termos produções culturais assim como Sobral e outras cidades que se destacam, mas eu sei lá, às vezes por má gestão, por falta mesmo de conhecimento de pessoas que estão à frente, né? Conhecimento técnico que eu falo, nós éramos para ter grandes festivais aqui culturais, nós éramos para ter feira de livro, nós éramos para ter festivais de teatro, né? Mas não temos. Aí a gente vai ficando um pouco com as costas encaliçadas, então eu prefiro ser plateia. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, estou aqui aberto às perguntas. Essa questão de cultura, a gente hoje, eu acho que quem sustenta um pouco da cultura aqui de Guaraciaba do Norte é o Márcio Pena, com seus projetos, né, que são belos projetos, ele tem assim, são poucos, simplesmente a cultura de Guaraciaba. Hoje são grandes festas, né? São grandes bandas musicais, mas aquelas pessoas que realmente precisam ser fomentadas para que desenvolvam suas habilidades artísticas, elas não têm assim muito incentivo, né? E isso é uma lacuna que fica no município, porque uma vez que você deixa um setor importante ali do lado sem dar a devida valorização, a gente percebe que é como que ela fosse morrendo, né? Porque ela vai desestimulando. E isso não é assim muito interessante, não é verdade? Como você bem falou aí o nome desse nosso baluarte, né? O Mestre Pena, que a duras penas segura a cultura de Guaraciaba. Um abraço aí se ele estiver vendo. Aqui é a terra de grandes artistas também, escritores. Nós temos aí o grande Zé Luiz Lira, né, com mais de 30 obras publicadas. Um grande escritor. O professor Leonan Gomes, que também está nos assistindo. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma das obras dele. E diversas outras. A terra que já teve o insigne professor João Barreto, né? Assim como o Márcio Pena e como eu, forasteiro, como o povo diz, não nascido aqui, mas que se apaixona por essa cidade, por essa história, por essa cultura. Pois é, Verônica, cultura não é somente banda em praça, grandes shows, né, de artistas que vêm de fora com cachês milionários e o artista local com cachês ínfimos, né? Cultura, acima de tudo, precisa de formação, coisa que nós não temos aqui, uma política pública voltada para a formação cultural. Nós não temos cursos de teatro, de música, né, cursos de dança, né, específicos assim, incentivados, né, do poder público. Uhum. E é uma cidade que tem. Então, para que a cultura permaneça viva, é necessária a formação, é necessário o incentivo, e o incentivo parte disso daqui, né? Porque o artista come, ele veste, ele bebe, ele precisa, né? Ele paga aluguel, ele paga água.
Se não fosse os recursos do governo federal e do governo estadual, infelizmente, estaríamos 0,000. Porque cultura é as festas juninas, é as festas religiosas, né? É as nossas comidas típicas, a rapadura, a farinha, é a nossa gente, é tantas e tantas coisas. A cultura é uma gama muito grande de fazeres das pessoas, né? Os artesanatos, nós temos aqui a Associação de Artesãos, temos aí o Ponto de Cultura, temos em grandes grupos de reisado aí do mestre Gerardo, que também está nos assistindo, lá no Alegre. Já tivemos muitos grupos, hoje em dia só tem 2 ativos. O reisado daqui da Serra, ele é um reisado bem peculiar, que é o reisado de careta, né? Que essa manifestação de reisado, ela tem várias formas, mas aqui nós temos reisado de careta, temos rabequeiro e mestre Chico Coco, tinha o finado João Geminiano e outros rabequeiros, né? Aí assim, ficam focados em alguns nichos, é como se a cultura fosse somente no São João, fosse só quadrilha, né? Fosse só festa da padroeira, fosse só Natal. Não, a cultura é viva, ela está acontecendo o ano todo, nós temos escultores. Um abraço aí para o Clóvis Artes, lá dos Morrinhos, para o Antônio Jota, lá da Martinslândia, né? Quando foi na época da pandemia, a gente fez aqui o Comitê Popular de Cultura. Foi uma forma da gente mostrar, antes do governo, na época, lançar o programa da Lei Aldir Blanc, a gente já se anteveio aqui e fez uma carta coletiva, apresentou ao gestor municipal, né, pedindo que fossem feitas algumas coisas voltadas para os artistas que estavam passando aquele momento que você sabe que foi pesado na pandemia. Com certeza. Né? Infelizmente, nem todos os artistas têm a visão coletiva da coisa e só quer para si. Ai, se o meu tá dando certo, os outros que se, né? Então aconteceu muito isso, aí foi ali naquele período, com algumas facadas nas costas, que eu resolvi, não, eu vou ficar afastado, eu vou só assistir, fomentar, ajudo como puder. Aí depois disso eu trabalhei ainda para a Prefeitura de Massapê, prestando serviços lá, fazendo uns festivais, uns eventos, né, como produtor cultural. E então fui me afastando aos poucos e hoje estou levando a vida, né, trabalhando em outras coisas aí, mas vamos falar de história de Guaraciaba? Vamos falar lá. de cultura? Vamos sim. Até porque a história, né, ela tem que ser conhecida. Você falou aí, com relação à questão do Teatro João Barreto, da questão do Frei Agostinho. Como é que foi essa história? Detalhe aí pra gente. Pois bem, aqui no século XIX, por volta de 1859, né, um padre, na realidade ele era um frei carmelita, e há relatos que ele fosse negro. Então esse frei carmelita veio para cá e a festa da padroeira acontecia no dia 6 de janeiro. E na procissão final, essa Nossa Senhora dos Prazeres, né, que hoje é no 15 de agosto, era no 6 de janeiro. Sim. Aí os grandes da época, os coronéis, as pessoas ricas da cidade, promoveram uma procissão, regada a muita cachaça, fizeram aquela balbúrdia, e para aqueles costumes daquela época, aquilo era inadmissível para um padre. E ele protestou publicamente contra aquilo. Então estava o delegado, estava farmacêutico da cidade, as pessoas grandes, a elite. Então aquilo era inadmissível, um forasteiro negro, um frei, que não era nem um padre, falar contra os poderosos, né? E aí ele reclamou daquilo e se recolheu na casa paroquial. Após isso foi expedida uma ordem de prisão para ele e ele foi arrastado daqui do quadro da Igreja Matriz até onde hoje é o Banco do Brasil, que era a antiga cadeia pública. Ele foi arrastado aqui por essa rua aqui do mercado, né? Hoje é Monsenhor Eurico. Monsenhor Eurico. E levado até lá, e lá ficou preso por volta de 3 dias. Nessa prisão dele, urinaram na cabeça dele, deram fezes para ele comer. O cara que urinou nele, o coronel Alexandre, que eu esqueço agora o sobrenome, a memória não deixou lembrar, mas ele estava como se fosse zombando do batismo, né? Quando ele pediu comida, deram fezes, ele foi esbofeteado, aí só que ele foi solto. Existia uma mulher chamada Maria Cambuti, que era negra e havia sido ama de leite de vários homens poderosos na terra, daqui da terra, e ela intercedeu por ele. Nessa intercessão ela conseguiu que ele fosse solto e ele foi para o Maranhão, só que ele jogou uma suposta maldição na cidade, que Guaraciaba ficaria atrasada por 100 anos. Vamos chegar lá. Aí, por
por alguma coisa, houve castigo divino, porque aquele que urinou na cabeça dele foi acometido de uma doença venérea. Ele era tido como o garanhão da cidade. Ele pegou uma doença venérea que de longe as pessoas sentiam a caatinga do órgão genital dele. O que deu fezes andava de 4 pés pelo mercado junto com os cachorros e os porcos comendo fezes. Os que bateram nele, os soldados, um ficou doido, se perdeu no mato, e o outro atrofiou os braços. O Biju, que era chamado Biju, que era o caixeiro da farmácia, que chutou ele, ficou com a perna manca. O cara que leu a ordem de prisão da ele ficou mudo. Aí o que era o coronelzão que poderia ter intervido na hora e não interviu, ficou doido e ficava 24 horas andando de cavalo. Então todos eles foram amaldiçoados por alguma coisa. Os protagonistas. Os protagonistas, né? E Guaraciaba do Norte, se você for analisar a história, realmente passou 100 anos parado, né? Guaraciaba do Norte só veio se desenvolver mesmo dos anos 60 para cá, quando começou a questão das hortaliças, dos hortifrutis, né? Que foi inserido o tomate, o maracujá. E se você for pesquisar no livro de história, nós quase não temos relatos, nem políticos, nem culturais desse período, né? Lógico que a cidade das pessoas continuaram vivendo, mas estagnou, né? De certa forma, né? E aqui Guaraciaba tem um adágio popular, né? Porque a gente vê que várias ruas aqui tem um nome Memória, né? Clínio Memória, Padre Bernardino Memória. Essa família Memória foi muito influente aqui no final do século XIX, começo do século XX. Aí tem um adágio popular que já se perdeu também, que dizia: terra dos Memória, terra sem memória. Porque aqui é assim, entra um prefeito, sai prefeito, e em vez de dar continuidade, eles apagam, destroem aquelas obras que um fez, faz praça, destrói praça, faz prego e povo, né? Muda tudo, e aí a história vai ficando apagada e a memória da gente é muito fraca. É verdade, né? é verdade. E Guaraciaba do Norte teve um período também, no século XVIII, no século XIX, que a sede do município foi transferida para o Ipu, e aí os documentos da Câmara Municipal daquela época se perderam ali no Rio da Passagem, né? Então muita coisa da nossa história é lacunada. Aí se não fosse pessoas como Zé Luiz Lira, como o professor Leonan Gomes, que escreveram, seu Nando Marques, né? Que deixaram memórias, relatos, finado Nando Marques, que tem relatos ali sobre o que nós chamamos de casarão dos escravos, erroneamente. Já nós vamos tocar nesse assunto aí também. Com certeza. Então, o professor Leonan Gomes, que eu estou falando, tanto ele escreveu esse livro, que eu indico muito vocês. Ele se chama Nossas Ruas, Nossa História. Por quê? Porque ele relata nos anos 50, né? Rua tal, morava fulano de tal, da família tal, e o que é que foi se desenvolvendo. Então ele, na memória dele de garoto, nos anos 50, do professor, uma pessoa das mentes mais brilhantes que eu conheço, ele relata. Então, para quem é guaraciabense e para quem não é, quer conhecer a história, é um livro que eu indico bastante. Eu tenho algumas unidades dele, depois quem quiser me procurar, viu? Tá custando R$40. Ele tem fotos antigas da Guaraciaba como era antigamente, então é bem legal. Eu falei do Casarão dos Escravos, né? Mas antes da gente entrar propriamente no Casarão dos Escravos, vamos só abrir um parênteses para ver essa questão do Frei Agostinho. Vamos lá. O Frei Agostinho, sabe-se como foi? Ele saiu daqui de Guaraciaba, foi para o Maranhão, sabe como foi, quando foi que ele morreu? Depois que ele saiu daqui, não se tem mais notícias dele? Porque os relatos históricos registrados em livros que nós temos é no livro do Padre Sadoc, da história religiosa de Guaraciaba do Norte. Porque também Aderson Ferro, que foi um dentista que viveu aqui também no final do século XIX, maranhense também, ele escreveu um livro chamado Dedo de Deus, que o primeiro livro histórico que fala de Guaraciaba do Norte são os relatos de viagem do Antônio Bezerra de Menezes, ano do governo do estado na época, 1844, se eu não me engano. Aí depois Aderson Ferro escreve o Dedo de Deus, falando sobre Guaraciaba do Norte, que na época era Campo Grande. Esse Aderson Ferro foi o mesmo, ele criou aqui uma biblioteca, ele trouxe diversos livros de Portugal, onde ele se formou, e mais ou menos aqui do lado de lá da praça da Igreja Matriz, onde era a casa do finado Valentim, onde agora tem um restaurante por ali, ali funcionava o gabinete de leitura, com mais de 600 livros, e também existia o grupo de teatro, a Sociedade Dramática de Campo Grande, que eles chegaram a apresentar uma peça para esse Antônio Bezerra de Menezes, né? E aí, esses relatos do Frei Agostinho, que tem no livro do Padre Sadoc, é com base lá no livro do Aderson Ferro. Então não se sabe quando ele morreu, mas ele era carmelita e talvez de algum convento do Maranhão.
E a única coisa que nós temos aqui em homenagem a ele é a quadra do Colégio Oriento. Se você passa lá em frente, a quadra Frei Agostinho, que foi batizado na época, porque a gente apresentou essa peça de Svário Répobro lá. Na época, o Huai, né, o chinês que trouxe o Colégio Oriente para cá, né, a Sandra Nascimento também, eles gostaram muito da história e acabaram batizando a quadra do colégio na inauguração de Frei Agostinho. Ninguém sabe o sobrenome. E aí, em 2012, foi feito um filme sobre ele. Acho. O primeiro filme feito aqui em Guaraciaba se chama Sangue na Serra, Crime e Castigo. Um baiano chamado Queiroz, que ele tinha uma locadora de DVD ali perto do posto Santa Luzia, que era a locadora Tomara que Chova. Ele produziu esse filme, né? Sem muitos recursos. É um filme assim que, historicamente, ele pecou em algumas coisas na relação na pesquisa histórica, na indumentária, mas é louvável a iniciativa dele, pegou alguns artistas locais e fez. Eu não cheguei a participar, eu ajudei na pesquisa, mas pelo fato da gente ter se desentendido por algumas coisas que não estavam condizentes com a história real, eu resolvi me afastar. Mas foi relatado também nesse filme, né? E no livro do Padre Sadoc, ele é um capítulo bem grande. E a outra versão, viu? Nós temos aqui em Guaraciaba, que eu quero falar muito desse cara, João Miguel da Fonseca Lobo. Certo. O maior filósofo do Nordeste, assim, depois de Farias Brito, e é guaraciabense. João Miguel da Fonseca Lobo, ele escreveu mais de 30 livros, e o João Miguel relata que talvez não fosse os homens grandes da terra que estivessem bêbados, e sim o padre. Ele que causou no meio tem aí um paradoxo, bem? Eu já escutei esse relato, mas assim, não cheguei a ler nada sobre isso. Escutei com algumas pessoas daqui, né? Aí eu toquei no assunto João Miguel, né? Certo. Já vou entrar nele, perdoe. Por favor, fique à vontade. João Miguel da Fonseca Lobo, ele era da família Fonseca Lobo, lá de Santa Quitéria, e os ricos do sertão costumavam ter casas na serra. E ele acabou nascendo ali na Sussuanha, né? Dali da entrada daquele lugar que tem a paçoca do primo, lá para casa dele, não dá 1 quilômetro, onde era a casa dele. E ele nasceu lá. A entrada oficial para ir para o distrito de Sussuanha. Isso, ele nasceu ali, na Sussuanha. Aí depois, jovem, ele foi embora para o norte, lá para o Roraima, Acre, Amazonas, e fez fortuna com a borracha, no começo do século XX. E tinha muitas terras ao redor de onde hoje é a Lagoa da Messejana, ali. Aí ele teve muito dinheiro, então ele tinha tempo e dinheiro para poder escrever. E ele gostava muito da literatura do Farias Brito, né, um grande filósofo são beneditense, filósofo naturalista. E ele também era uma pessoa espiritualista, esotérico. Então ele escreveu algumas obras, mais de 30 obras, mas numa das enchentes da lagoa lá na Messejana, inundou a casa dele e se perderam, e só ficaram algumas obras, né? Nós temos Jesus Cristo e Maria Madalena, que é um romance entre o Cristo e Madalena, mas não um romance carnal de homem e mulher, mas um romance cósmico, né, que trata sobre o verdadeiro amor. Essa obra é lindíssima, que no final do livro é como se a história fosse encontrada no bolso de Judas Iscariotes, e Judas traiu Jesus por ciúme de Madalena, achando que Madalena tinha alguma coisa romântica com Jesus. É muito interessante como é que ele pegou tudo isso. E lá ele dá muitas chaves esotéricas nesse livro. Essas obras dele foram resgatadas pelo saudoso padre Moisés Pereira, que ele chegou a ser padre muitos anos, depois casou, e eu o conheci quando ele era bibliotecário da Escola Marina, hoje Escola Marina, na época Escola Reunidas. Ele faleceu pouco após a pandemia. Esse cara era um grande pesquisador da obra do João Miguel, e com a ajuda do professor Lira, do Baltazar Neto, eles relançaram algumas obras. O Jesus Cristo e Maria Madalena foi relançado em 2001, se eu não me engano é uma obra de 1914. 1914. E aí foi relançado também A Velha Macrobiana, que é a história de uma senhora velha que conta uma história da cosmogonia do Ceará e fala sobre aqueles grandes jagunços que tinham aqui, que eram os Barbosa, os Feitosa, que eram homens coronéis que tinham mais de 300 homens armados à sua disposição no sertão das Ipueiras para cá. As tropas dominavam o sertão do Ipu. Aí tem a Camponesa, que narra a história de uma mulher muito bonita que vivia no pé da serra ali pelo Ipu.
e um coronel se apaixona por ela e manda o marido dela ir lutar na Guerra do Paraguai para tentar ficar com ela, e lá o caba se apaixona por uma uruguaia. É lindo. Eu tenho esses 3 livros lá em casa. Você tem os livros? Tenho. E eu tenho também a Hipotipose. Eu fiz amizade com o bisneto do João Miguel da Fonseca Lobo, descobri ele lá em Ubajara. É o Newton Lobo, que eu vou mandar essa live para ele. Um abraço, meu amigo. Ele me mandou as obras ainda inéditas, que não chegaram a ser relançadas nesse projeto do Baltazar, que é o Fragmentos da Filosofia Natural e Especulativa e a Hipotipose do Mundo, que, pasmem, 9 anos antes de Albert Einstein publicar sua teoria da relatividade, o João Miguel, de forma filosófica, já pensava nessa questão do espaço-tempo, na curvatura da luz. Nesse livro, A Hipotipose do Mundo, ele chega inclusive a dizer que num futuro próximo as pessoas iriam se comunicar por telas de cristal que transmitiria fotos e palavras entre os continentes, está aqui nós hoje. Isso em 1914, 1915, por aí, falando essas coisas. Nesse livro, A Hipotipose do Mundo, ele está sentado embaixo de um tamarineiro e chega o que ele chama de espírito do tempo, que os alemães até têm um termo para isso, que é o Zeitgeist. E esse espírito do tempo abre um livro que conta a história da humanidade, vai falando da evolução. Gente, todo ser humano merecia ler esse livro, principalmente os guaraciabenses. Nós merecíamos ter o nome desse homem estudado nas escolas, nas faculdades, sabe? Mas, infelizmente, para não dizer que o nome dele é desconhecido, nós temos ainda uma escola com o nome dele, ali em frente ao Dom Pedro, que o povo chama a João Miguel, né? A escolinha. Fonseca Lobo em Santa Quitéria. O Colégio Fonseca Lobo em Santa Quitéria também é uma homenagem a ele, muito bem lembrado. E aquela ruazinha entre a rodoviária e o Porto Santa Luzia atravessa o João Miguel da Fonseca Lobo. Para mim, o maior guaraciabense que já existiu. Para mim, Helder, né? Então ele deixou esse legado. Eu passo essas obras para quem quiser, a cópia, entendeu? Perfeito. Porque eu gosto de espalhar o conhecimento, eu gosto de espalhar o que é bom. Então eu tenho lá em casa disponível PDF da Hipotipose do Mundo, do Fragmentos da Filosofia Natural e Especulativa, que aí ele tem capítulos falando o que é Deus, o que é a eternidade, o que é o tempo, né? O que é a vida, porque ele era um homem, um filósofo, sabe? Então é lindo demais. E pouca gente sabe da magnitude dele, né? Porque Guaraciaba do Norte é incrível, essa cidade é muito incrível, mas como eu te falei no começo aí da live, infelizmente... São histórias importantes, mas que não vivem. Vão se perdendo porque as pessoas costumam ter a memória fraca. Verdade. E os que vão entrando vão apagando, a história vai sendo contada pelos vencedores. É verdade, muito perfeito, Helder. Eu gosto desses bate-papos, porque eles são informativos, são histórias que a gente não sabe, a gente não estuda, né? E elas são de suma importância. Agora, Helder, vamos falar então agora de Casa dos Escravos, né? Que fica aqui no Tamboatá, que recebe muitas visitas, até de outros municípios. Muita gente vai lá visitar a Casa dos Escravos. O que é realmente aquele espaço? É a Casa dos Escravos? Só lembrando aqui que o professor aqui, ele disse que a Escola da Várzea também recebeu essa homenagem lá com o nome do João Miguel, né? Tá aí na live. É o professor Francisco. Isso, um abraço aí para o professor Francisco. O professor Francisco também fez alguns escritos, né? Isso. Sobre ali a questão do distrito de Várzea dos Espinhos. Da região da Várzea dos Espinhos, que tem uma história linda também. Exatamente. Um abraço, viu, professor Francisco, a todas as pessoas que prestam aí um pouco do seu conhecimento para pesquisar e deixar registrado, assim como o professor Leonan, o Francisco ou o doutor José Luiz Lira. Todas essas pessoas, elas tinham que ter um espaço, principalmente agora nas festividades do município, para que essa cultura, essas histórias aqui que o Helder está contando para a gente, que eu acredito que muita gente nem tinha o menor conhecimento sobre isso, né? E que elas mereciam ter, sim, um momento especial para explorar, para mostrar para os guaraciabenses. E a gente está aproveitando esse espaço e vamos lá para essa questão, viu, Helder, da Casa dos Escravos. Pronto, esse casarão, né, que as pessoas popularmente conhecem como Casarão dos Escravos, né? Fica ali no final da rua Clínio Memória, que é o famoso Beco do Tamboatá, que infelizmente está caindo. Já caiu quase todo o telhado, é uma construção lá dos 1790, mais ou menos. É sério? É a casa mais antiga da cidade.
ela pertenceu ao fundador de Guaraciaba, o que é tido como fundador de Guaraciaba, que é o padre Felipe Dias Santiago. E foi naquele casarão que começou o cultivo de cana-de-açúcar e café aqui na nossa região. Tão importante para a economia, tão importante para a nossa história, que está no brasão do município o café e a cana-de-açúcar. Esse café e essa cana-de-açúcar, que era a cana caiana, e o café típica, que é o famoso café de sombra, que quando Dom João VI mandou invadir a Guiana Francesa, roubou lá o jardim botânico que os franceses tinham e trouxe essa espécie de cana para cá, para o Brasil. E a nossa região de serra muito boa de ser cultivada, uma terra muito boa. Começaram a cultivar a cana caiana, né? Que Cayenne é a capital da Guiana Francesa. E esse café, o típica. E deu muita prosperidade para muitas famílias. Então esse padre construiu aquela casa. E ela teve vários e vários donos. As pessoas falam casarão dos escravos, porque de fato, em algum momento da história, eles tiveram escravos, mas não é que o casarão chegou a pertencer aos escravos, né? Aqui na Serra da Ibiapaba nós tivemos pessoas negras escravizadas, mas não tanto como em outras regiões do Brasil, ali como na Zona da Mata no Pernambuco, nas fazendas de gado de Sobral, né? Aqui em Guaraciaba, até no cartório do doutor Mardônio, tem um documento, uma compra e venda de escravo daquela época. Tem esse documento histórico. É sério? Tem guardado lá. Mas nós tivemos poucos povos escravizados aqui, porque aqui foi usado para trabalhar no trabalho escravo, foi mais os indígenas, né, os miscigenados de índio, né, foi outra forma de colonização. Então ali o casarão pertenceu ao padre Felipe Dias Santiago e ao longo da história ele chegou a pertencer também ao padre Antônio José de Lima, que fez parte da Confederação do Equador, né? Provavelmente foi uma das primeiras escolas de Guaraciaba, que foi dado aula ali, né? Naquela casa. Né? Era comercializado os produtos também. E o padre, esse padre que participou da Confederação do Equador, chegou a ser dono. E também ela chegou a pertencer, no começo do século XX, ao doutor Floro Bartolomeu, que era o braço direito do padre Cícero. Lá do Juazeiro, que ele chegou a ser deputado federal da República, que se você olhar as fotos do padre Cícero, sempre vai ter um homem todo de branco, de chapéu perto dele, que era realmente quem buzinava as porras no ouvido do padre Cícero politicamente, e ele chegou a ser dono daquela casa. Aí, já nos finalmente, chegou a pertencer ao coronel Ferreirinha, né, que uma pessoa também que foi um grande memorialista de Guaraciaba. O professor Leonan Gomes me relatou que na infância dele chegou a frequentar lá também. E o professor Leonan me mandou uns áudios do finado Nando Marques falando desmistificando essa ideia, né, que é uma casa que teve muitos, né, teve escravo, teve senzala. Não teve isso ali, né? Tinha um buraco embaixo ali da escada. Você chegou a entrar nela alguma vez? Não, nunca fui. Gente, era uma casa muito linda, um casarão colonial, né, do final dos 1700. Vários quartos interligados, as famílias eram muito grandes naquela época também. Tinha um mezanino, a parte de cima, era uma casa de barão, né? De gente muito rica. E os padres eram muito ricos naquele tempo, eram grandes líderes. A Igreja Católica tinha um poder muito grande, né? E aí, essa casa, quando eu vim morar em Guaraciaba há 24 anos atrás, eu cheguei a entrar nela muitas e muitas vezes. Há uns anos atrás, aí, em outra gestão, eu cheguei a apresentar um projeto, um rascunho de projeto para que ali se tornasse o Memorial da Cultura Ibiapabana. Mas a pessoa que estava à frente da Secretaria de Cultura na época, eu acho que engavetou, jogou no mato, né? Já tentei fazer muita coisa aqui, sabe? Mas as pessoas parece que não levam muito a sério a cultura, né? Gostam muito do oba-oba. Aí assim, é um espaço que está caindo. Se vocês forem lá, no meu Instagram tem vídeos, caiu a metade da casa, já uma construção lindíssima, aquelas paredes lá, né? Já está quase toda deteriorada e eu não dou mais 10 anos, ali vai estar todo loteado, mais uma parte da história apagada, como quase tudo. Se você reparar, gente, Guaraciaba do Norte, nem a igreja matriz é mais original, porque hoje ela é uma das igrejas mais bonitas do Ceará, mas infelizmente o projeto original dela, a planta original foi totalmente modificado, o estilo dela, né? Que era uma mistura aí de neoclássico rococó, ela foi totalmente destruída. Nós tínhamos pinturas lá dentro da igreja, afrescos, né, que é uma pintura que é feita no gesso, que era algumas até do pintor Lemos, lá de Sobral, que chegou a vir fazer pinturas aqui.
E com essa reforma botaram uns mosaicos de pastilha de vidro que apagou a história de Guaraciaba. Eu não estou aqui querendo ofender a fé de ninguém, entendeu? Eu acho a igreja daqui linda, mas ela foi descaracterizada. O piso dela foi arrancado, né? O piso antigo, que era aquele mosaico português. Hoje ela enfeita as paredes de algumas casas e pontos comerciais de Guaraciaba do Norte aí, vendido como souvenir, né? Então nós não temos mais o famoso casarão que tinha aqui do lado da igreja do Monsenhor Cardoso. Acho que a última casa que nós temos aqui no quadro da Matriz é a casa paroquial, só à frente, né? E o casarão ali atrás da igreja, que é o casarão que eu cheguei a morar nele, que hoje é uma loja, que foi o casarão que pertenceu ao Coronel Cunha Memória, que pertenceu ao finado Conegundes Ferro, daquela famosa história do Tostão de Chuva. Lá nós batizamos de casarão, de Casa Engenho, que era na sede do nosso Engenho Coletivo, uma casa de mais de 100 anos. E lá no quadro da Praça do Guaraci tem aquela casa amarela lá, a casa da Tereza, da nossa amiga Tereza, irmã da Vilani, né? Tia do vereador Jefferson. Se você vê a última casa que sobrou de fachada antiga, ela foi construída pelo pai do professor Leonan Gomes, né? O mesmo que construiu a Escola Marina, que o pai do Leonan Gomes era um sapateiro, mas era detentor de grandes conhecimentos e chegou a construir a Escola Marina e construir a própria casa ali perto dos Correios, né? Que nesse livro aqui tem fotos lindas desse período, viu? Aí, então, Guaraciaba está apagando sua memória a cada dia, dando lugar a construções modernas, linhas retas, tudo de vidro, umas coisas sem graça. No que se refere aqui à questão da casa dos escravos, né? Existiu, às vezes a gente ouve relatos das pessoas dizerem que até tinham algumas coisas lá em determinados locais que aparentemente seriam de escravos, mas só que até hoje acho que nunca ninguém conseguiu provar. Não, Verônica, né? Não tinha corrente, o povo dizia que tinha. Eu moro há 24 anos aqui, nesses 24 anos eu sou muito curioso, eu andei em 3, caviei tudo ali, nunca vi. Tinha esse buraco embaixo da escada que diziam que era uma solitária para jogar os negros arredios, né? Mas não. Se depois vocês podem convidar o Zé Luiz Lira, o professor Leonan Gomes aqui para falar com mais propriedade sobre isso, né? Sim, mas não existia. Eu não estou negando aqui que existiu escravidão em Guaraciaba. Houve, mas comparado com outras regiões do Ceará, né? Foram poucas pessoas negras escravizadas. Aqui se utilizou mais da mão de obra indígena, que hoje nós não temos mais um remanescente indígena no município, né? Os Tabajara foram dizimados aqui na Serra, né, expulsos. Mas assim, o casarão sempre foi mesmo uma fazenda, né? E trabalhou pessoas lá, mas não chegou para a posteridade esses grilhões, as coisas que o povo diz que tem. Mas provavelmente tenha tido, mas não da forma que as pessoas falam, né? Que ali era uma fazenda com o senhor, com os escravos, com o cesário. Pode ter passado, mas foi só como é que se diz assim, um capítulo da história da casa. Então, aí assim, aquela região ali, se a gente for lá, você percebe grandes plantações de cana. Verdade, região, sim. A cepa de café antiga, né, que tem lá ainda. Como eu disse, começou ali o cultivo de cana-de-açúcar e de café nessa região todinha e trouxe essa riqueza para Ibiapaba. Né? Perfeito. Agora, vamos falar aqui dessa questão do tostão. Você citou aí, eu fiquei curiosa. Eita, menina. Essa história, ela já rendeu o cordel, né? O famoso mestre cordelista lá do Crateús. Talvez o Júnior Mendes já tenha ouvido falar. Lucas Evangelista, que viajava de Kombi, de feira em feira, vendendo as fitas cassete dele tocando violão. Ele conta essa história, e essa história, de fato, ela está no Anuário do Ceará, uma grande chuva que deu aí nos anos 20 para 30, uma chuva mesmo que morreu muita gente no Ceará, né? Que desmanchou barranca de coisa tudo. Aí como é que o povo da Guaraciaba conhece essa história do tostão de chuva? Existia um homem muito rico aqui, que era Ourives, e dizem que ele não tinha muita fé no Padre Cício, né? Como muita gente tem hoje, né? Que o Padre Cício, todo mundo sabe, não precisa eu falar dele, que é um santo popular não reconhecido pela Igreja Católica. Mas está no coração do povo. Aí o cidadão lá
Ia um amigo, um vizinho dele, pagar uma promessa no Juazeiro, o padre ainda estava vivo, e disse assim: ei, fulano, leva aqui um tostão de chuva, leva aqui um tostão para comprar chuva, porque estava uma época de seca no Ceará. E ele foi. Quando chegou lá, a viagem era longa, era a pé, era a cavalo, demorava vários dias. Enquanto o homem estava para lá, o povo antigo conta que se gerou aqui umas nuvens, quando vem do lado do Piauí, a chuva é perigosa, né? Então se gerou aqui uma nuvem muito grande, muito forte, e caiu uma chuva torrencial. E esse cidadão tinha um sítio ali na região do Boqueirão do Berra, aqui pro lado do sítio Canto. Isso. Era na beira do Taiado, tinha uma casa de farinha. Inclusive, recentemente eu conversei com uma pessoa que me contou que tem um pessoal da Heriotaba que escreveu isso num livro, um pessoal do Campo Lindo da Heriotaba, que conta a história que um caba estava com o filho dele lá e escapou porque tinham terminado a farinhada e veio-se embora. E o cara que ficou lá dentro da casa de farinha morreu. Então a barranca, né, o Taiado da Serra, foi tanta chuva que desmontou, saiu arrastando sítio, animal, pessoas, tudo que estava, né, a enxurrada. A enxurrada. Aí quando o matuto voltou do Juazeiro, depois de tantos dias de descompadre, o homem disse: está aqui o troco, ele mandou só a metade, ele não mandou a chuva toda não. Aí o cabo ficou aperreado com aquela história ali, né? Aí a família passou anos e anos sem querer falar disso, porque ficou com aquela imagem negativa, né? Claro. Mas teve uma filha dele que durou mais de 100 anos e eu tive a oportunidade, não vou falar nomes aqui, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela já era uma senhora cega, ela morreu com 106 anos e ela contava essa história com muita vergonha, porque eles ficaram queimados, assim, vamos dizer, na cidade. Mas de fato aconteceu essa chuva torrencial e no Ceará inteiro se espalhou a notícia que um caba tinha mandado comprar um tostão de chuva zombando do Padre Cícero, e aconteceu. Aí essa história fala no Boqueirão do Berra, e quem já entrou no Boqueirão do Berra, que é um buqueirão, né, onde a serra faz assim um vale, tem um rio correndo lá dentro, lá você vê resquício de casa lá dentro, você vê... Sim, eu já fui lá. Bananeira, pé de café, que deve a chuva arrastou e foi se formando lá para dentro. Água cristalina, Lindo, tem água o ano lindo, todo, né? É um lugar belíssimo, né? Isso. Agora, assim, o acesso é muito difícil. É uma trilha pesada. É uma trilha pesada. Eu acredito que ela vai ser explorada aí por uma pessoa que tem um empreendimento ali na região, que ela comprou a região ali para fazer um empreendimento turístico, né? Atrelado a um parque aí que tem. Espero que eles lembrem dessa história, porque ela é muito interessante. Não sem se apague, dúvida, sem dúvida. Guaraciaba é cheio de história e tem muitas histórias, que são essas populares, né, pessoal? Aqui o tempo é curto, eu sei, para vocês, para mim também, para a gente estar conversando. Foi mais um bate-papo descontraído, assim, de relatos. Nem cheguei a falar da finada Isabel. Pois não é, a finada Isabel. Tem 3 minutos, número bom, viu? Pois bem, ali quem vai descer na ladeira de Guaraciaba para Heriotaba, que já é território de Heriotaba, né? Tem aquela capelinha, naquele mirante belíssimo. Ali, pessoal, para quem não sabe, foi a finada Isabel Maria da Conceição. Se eu não me engano, 11 de outubro de 1929. Ela tinha 29 anos, elas moravam na Santa Cruz, que hoje é o município de Heriotaba, e que pertencia a Guaraciaba do Norte. E o marido dela era o Zé dos Passarinhos. Era um homem muito bruto, ciumento, cachaceiro. E aí ela cortou os cabelos, ele batia nela, fazia muita maldade. Então ela resolveu fazer um voto de castidade, mesmo estando casada, e não ter mais relação com ele, e cortou os cabelos, porque ela era uma mulher muito fervorosa. E no mês de setembro, que acontece os festejos da Sussuanha, né? Porque Sussuanha é a segunda igreja mais antiga de Guaraciaba, só perde em 5 anos para dar sede, né? Aí ele disse: Isabel, vamos embora subir a serra lá para o Campo Grande, vamos embora para a novena na Sussuanha. Ela até desconfiou, ele ficou muito bonzinho, mas aquilo ele já estava com o planejamento da maldade na cabeça dele. Aí quando chegaram ali, já era noite, eles bora armar aqui umas redes, porque você percebe que ali é um platôzinho, né? É verdade. Um rancho. Isso. Então armaram as redes ali. E na madrugada, quando ela estava dormindo, ele esfaqueou e matou ela e jogou o corpo lá no Taiado. Um feminicídio, certo? E era ele, ela e uma criança de 3 anos, o filho dela. O menino viu tudo. Aí o Zé dos Passarinhos voltou para a cidade
e disse que eles tinham sido atacados por uma sussuarana, por uma onça vermelha, ela tinha sido assassinada. Ele matou e veio-se embora e deixou a criança lá, abandonada. A criança se montou no lombo do jumento e, por obra de Deus, o jumento foi deixar lá na porta da casa. É sério? Que eles moravam, foi na Heriotaba, no Santa Cruz. E aí o menino disse, não, foi o papai que matou a mamãe. Aí ele foi preso na cadeia daqui, né? Da delegacia era aqui, ali onde é o Banco do Brasil. Aí disse que esse homem chorava toda noite, arrependido, pedindo perdão. E o primeiro milagre dela foi ele ter sumido milagrosamente da cadeia, sem arrombar nada, sem fazer buraco. Esse homem só fez sumir e nunca mais foi visto. Então não se sabe, na verdade, qual foi o fim do Zé dos Passarinhos. Zé dos Passarinhos, certo? A Isabel foi enterrada lá na Heriotaba. O filho dela, ele morreu, ele tirou a própria vida, né? Depois, já com mais de 80 anos de idade. Acredito que ele carregou aquele trauma a vida todinha. Quando eu era diretor do Teatro João Barreto, ainda cheguei a entrar em contato com ele que eu queria marcar uma entrevista, mas na mesma época aconteceu o fato trágico, né? Porque ele já vinha sofrendo de depressão. Pois bem, aí a finada Isabel, ou Santa Isabel, como muita gente chama, ela é tida como padroeira das mulheres que sofrem violência doméstica, né? Se você for na capela, você vai ver muito ex-voto, né? O ex-voto é que a pessoa faz uma promessa para ficar curada de uma dor de cabeça, bota uma cabeça de madeira ou de gesso, curado de um braço, bota um braço. Tem muita foto. Em época de política, você vê foto de político de todo canto lá do ABC. Né? É verdade. Você vê cabelo, você vê todo tipo de promessa lá. Eu acredito até, Helder, que se tivesse tido assim, mais incentivo, ela tinha virado um ponto para um turismo religioso. Né? Agora eu acho que diminuiu. Antes, para quem morou ali naquela região, a gente acho que eram mais fervorosas as manifestações religiosas no sentido da cruz da finada Isabel, né? É a capelinha antiga, né? Isso. Que ela foi construída nos anos 50 por um homem que tinha se curado de um câncer. E em 2004, com o apoio do professor Leonan, da UVA, da universidade, do ex-reitor finado professor Teodoro Heriotabense, e eles vieram e fizeram uma grande comemoração e construíram aquela capela. Mas aconteceu um crime muito bárbaro depois, lá em 2011, também motivado por ciúme. Lembra que tocaram fogo num carro com a pessoa dentro, que eu não vou entrar nesse detalhe. Então, depois daquilo, ficou um ambiente meio carregado. Isso. Mas a gente sempre vê alguém lá rezando, alguém parando, porque o mirante também é muito bonito. Com certeza. E em 2007, quando eu era diretor do Teatro João Barreto, nós trouxemos a famosa Dona Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, junto com o MIM, Movimento de Apabana de Mulheres. Era um sábado de aleluia do ano de 2007, nós organizamos uma caminhada do Teatro João Barreto até lá, com a Dona Maria da Penha em cima de uma saveira, na cadeirinha de roda dela, para marcar, né, essa luta das mulheres ibiapabanas por seus direitos, contra o machismo, contra os feminicídios, né, tentando trazer a delegacia da mulher, na época, para a região. Então nós trouxemos a famosa Dona Maria da Penha, da Lei Maria da Penha de 2007, para visitar a Capela Finada Isabel. Né? Acredito que o Baltazar Neto, né, que hoje é do Urubu Ecopark, que foi o construtor do teatro, ele tem essas fotos ainda guardadas em algum lugar, mas nós botamos aí mais de 1.000 pessoas na rua, caminhando. Foi lindo, 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 né? E a Isabel Maria da Conceição tem essa história trágica, né, de sofrimento, né, de mulher, e tá lá, e a fé popular tem ela como essa padroeira, essa Santa Isabel. Aí ali tá entre Guaraciaba e Heriotaba, é nossa, é de Heriotaba. Importante é que tá lá na história. E todas as pessoas que professam a fé católica cristã, né, que estejam isso. Helder, mas a gente já falou aqui sobre cultura, já registramos. Eu queria só mandar um abraço aqui pro pessoal que está interagindo, viu, Helder? O pessoal que está aqui no Facebook. Queria mandar um abraço aqui para a Dorinha. Boa noite, Dorinha. O mestre Márcio Pena também se manifestou aqui nos comentários. Boa noite, Marta. Boa noite, Raimundo Nonato. Boa noite, Josélia. Boa noite, Toinha. Boa noite, Arminda.
A Dorinha parabeniza, muito conhecimento sendo compartilhado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Dorinha. Boa noite, Leiliane. Boa noite, Neuminha. Também está aqui gostando muito de ouvir um pouco da história do nosso município. O Márcio Penas parabeniza o sindicato pela iniciativa. Gratidão. O senhor também, Márcio, já lhe fiz o convite. Reitero para que a gente também possa bater um papo com você. Tá? Aqui nesse nosso espaço. Um abraço também aqui para o Wellington, abraço para a Cristina, abraço para a Jacira, um abraço também aqui para o André Abreu, abraço também aqui para meu vereador, boa noite vereador, professor Ariecílio, abraço, boa noite Frank Costa, ele disse que queria ouvir a história da fundação do cemitério local, afinal de contas é um local muito antigo, é interessante, né? A gente pode ver isso. O Ariecílio também está ali parabenizando pelas explicações, né? Realmente, assim, você muito seguro. Eu estou assim maravilhada. Queria mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Instagram, né? Um abraço aqui para Paula Queiroz, abraço para Di Maria, abraço para Dalveni Batista. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Keila Nobre. Boa noite, Paula. Boa noite, Francisco Edson. Boa noite, Daninha. Boa noite, Maria Costa, Regilane Faria, Sandra Gomes, Wellington Medeiros. Boa noite para o pessoal da T-Cross Academia que está acompanhando. Boa noite, Eveline Maria. Minha mulher. Cadê o resto do pessoal? Gente, saiu aqui a transmissão. Boa noite também para o Dário Melo. Boa noite, Maria Alcilene. A todos vocês que estão nos acompanhando, viu, gente? Obrigado de coração aí pela participação de vocês, tá? E, Helder, eu queria só lhe agradecer, mais alguma coisa a acrescentar sobre as manifestações culturais? Eu queria encerrar, assim, eu quero agradecer também essa oportunidade de voltar aqui no sindicato, como eu manifestei no começo. Sempre um prazer, viu? Eu tenho muita estima por ter feito parte da história da fundação dessa instituição, mesmo sem ser servidor público, né? Uhum. Quem sabe um dia não será, né? Quem sabe, quem sabe. Eu desejo, porque você é uma pessoa assim muito culta, muito inteligente, e com certeza você iria enriquecer o serviço público. Para mim é uma honra estar falando aqui de cultura, falando de história. Eu amo essa cidade, mesmo não tendo nascido nela, né? Essa cidade, a mais alta do estado do Ceará, com a sua gente linda e maravilhosa, com a sua natureza exuberante, com a sua história. Então, saúdo a todos e todas que estiveram assistindo, e eu quero terminar com um poema meu. Por favor, por favor. Que é Guaraciaba, o nome, né? Uhum. Guaraciaba, né? É o topônimo da... Eu vou ter que botar o óculos, pessoal, porque eu sou cego. Onde foi que eu botei ele aqui? Aí, pessoal, que esse nome, né, que é os raios dourados, os cabelos dourados, né? Uhum. Então eu fiz esse poema, eu vou ter que olhar no celular. Eu escrevo, mas eu não decoro. Mas o importante é registrar. Nós estamos celebrando agora, 12 de maio, celebramos os 233 anos, e eu fiz aqui nos 230 anos de Guaraciaba esse poema. Por favor, por favor. Guaraciaba, raios dourados deste astro rei a banhar as palhas reais farfalhantes ao vento, num frio amanhecer, do cimo da Serra Mãe Ibiapaba, contemplo a vida acontecer. Eu sobre o sol, eu sobre a terra, filho dele e dela, eu estrela, índio de olhos verdes muiraquitânicos, reluzente desde que vim da constelação de lá. Guaraciaba, grandioso sol central em mim, desde aqui te contemplo, Guaraciaba, lugar que escolhi está, e impávido e forte como as palmeiras da praça, na sublime tarefa de viver. Eu fiz esse poema ali olhando as palmeiras da praça, o nosso símbolo maior, né, que restaram aí, construídas plantada pelo saudoso Zé Maria Melo, né, o pai do Cefas, que foi um cara que fez muito pela história de Guaraciaba também, né, esse político que foi prefeito, deputado, e é uma das poucas coisas que restaram que temos como símbolo aquelas palmeiras reais, né. Então, pessoal, é isso.
Eu espero que... Você sabe a data específica? Foi em 1971 que elas foram plantadas. 1971. Se eu tiver errado, depois vai vir alguém aqui corrigir. Márcio Pena, venha, aceite o convite aí da Verônica, mestre. Venha que o senhor tem muito a nos falar também. O senhor é nossa pena que pesa, como eu digo. Então, Verônica, para mim uma honra muito, muito grande tirar aqui essa noite de sexta-feira para vir bater um papo, né, com vocês. Agradeço ao Júnior Chimenez que está ali atrás das câmeras, grande comunicador, né? E agradeço a toda a diretoria do Sindicep e parabenizo pela luta de vocês. Continuem aguerridos pelos direitos das pessoas que precisam, fazendo um serviço público de qualidade nesse município, né? Porque prefeito passa, mas o servidor fica servindo a população. É verdade. Então avante aí na luta de vocês. E um abraço para todo mundo, que Deus abençoe, que o amor, a paz, a saúde, a prosperidade entre no lar de vocês. Lembrando que hoje, dia 17, é o dia da luta contra a homofobia, respeitemos a todos e todas. E amanhã, 18, é o dia da luta contra a exploração sexual infantil, né? Denunciem os abusadores, denunciem aquelas pessoas malignas que fazem mal às crianças. E vamos que vamos para frente, que o mundo precisa de boas ideias e pessoas boas, de coração e mente aberta. Um abraço. Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Muitíssimo obrigado, tá?